Não podia haver dois corações tão abertos, gostos tão parecidos, sentimentos tão uníssonos, rostos tão bem amados. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira e nesse mês a gente tá falando sobre os clássicos ingleses. Se você ainda não viu a primeira resenha, você pode ir lá conferir. E a gente teve uma participação muito especial aqui no Cabeceira, depois de algum tempo sem aparecer. Então, se você ainda não viu, vai lá ver o vídeo. Mas, no mês dos clássicos ingleses, quem não podia faltar? Jane Austen, com certeza. Jane Austen é considerada uma das principais autoras da língua inglesa, principalmente do Reino Unido, né? Ainda mais se a gente considerar ela sendo uma autora mulher ali no início do século XIX, e também todo o monumento que se tornaram as obras dela até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje tem uma grande importância, assim, para qualquer leitor que se preze. Você já deve ter ouvido falar por aí em algum lugar que qualquer romance, mesmo os contemporâneos, tem um quezinho assim de Jane Austen, né? E que a gente pode ver várias características que eram originais, ideias originais dela, sendo repetidas em histórias que a gente considera até clichê hoje em dia, mas justamente porque tantas histórias buscam ali inspiração na mesma fonte. Inclusive, já deixa eu aproveitar para dizer que em julho a Netflix lançou uma adaptação de Persuasão. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais eu quis ler Persuasão nesse momento, porque teria outras opções de Jane Austen para ler para esse mês, mas eu queria ler Persuasão. E a Netflix lançou uma adaptação. Eu falei, vou ler primeiro para assistir. Inclusive, assisti esse filme hoje para poder dar comparações. Enfim, vou dizer o que eu pensei sobre esse filme no final do vídeo. Esse aqui, então, Persuasão, é o terceiro livro da Jane Austen que eu já li. Os primeiros foram Orgulho e Preconceito e Mansfield Park. E agora, inclusive, eu já acho que eu posso me considerar uma fã de Jane Austen, tá? Porque eu já tenho aqui a minha coleçãozinha maravilhosa da Martin Claret. Eu acho lindas essas edições. Enfim, né? Vamos para o que interessa e vamos falar sobre Persuasão. Esse livro foi publicado lá em 1817. 6 meses depois do falecimento da Jane Austen, junto com a Abadia de Northanger, né? Então a gente pode considerar ali uma obra póstuma da Jane Austen, que inclusive foi uma das últimas obras que ela escreveu, se não a última. Ela escreveu, se não me engano, tipo 1 ano antes de morrer. Então muita gente considera essa obra com a vibe assim mais diferente, né? Uma vibe mais madura, uma escrita mais madura, uma escrita mais realmente adulta, nesse sentido de maturidade da Jane Austen. A história se passa ali no período regencial do Reino Unido, então logo no iniciozinho do século XIX, e é uma época onde a alta sociedade considerava que a beleza, a estética eram valores muito importantes, assim, para se levar em consideração, né? Eram os bons costumes da época. Inclusive, guarda essa informação que ela vai ser importante para essa história. Mas essa obra em específica é uma das obras, aliás, é a obra da Jane Austen que dá mais referências ali ao período em que ela acontece. Então, inclusive faz referências às guerras napoleônicas que estavam acontecendo ali o tempo todo, né? Um dos principais personagens era um capitão da marinha, e é a única obra da Jane Austen que dá uma data exata. Então o livro começa no outono de 1814, se eu não me engano. E enfim, o livro vai contar a história dos Elliot, uma família da alta sociedade ali da Inglaterra, composta pelo pai, o Sir Walter Elliot, e as 3 filhas, Elizabeth, Anne e Mary. O pai e a Elizabeth, eles eram bem parecidos, assim, no quesito da personalidade. Então o pai já tinha uma preferência pessoal pela filha mais velha. Eles dois eram muito vaidosos, muito assim, a aparência importava muito, títulos, riqueza, tudo isso era muito importante para eles. Inclusive, né, é até engraçado que o livro conta que o pai delas tinha vários espelhos espalhados pelo closet, porque ele gostava de se admirar. Ele era uma pessoa realmente muito vaidosa e muito gastona, né? A Mary, que era a irmã mais nova,
se casou com Charles Musgrove, que era um homem também muito rico, herdeiro de um fidalgo muito rico, né? Então ela tinha esse prestígio ali. E a Anne, que é a irmã do meio, era simplesmente a Anne. Ela tava ali, existindo. Não era nem a preferida, nem se casou com ninguém rico. Aliás, não se casou. E é justamente ela que a gente vai acompanhar de mais de pertinho nesse livro aqui. Quando as meninas eram mais novas, a mãe delas faleceu. E uma amiga da mãe delas, a Lady Russell, meio que tomou para ela, assim, a responsabilidade de criar as meninas como se fossem filhas, no sentido de orientar, dar conselhos e ajudá-las a criar uma mentalidade, assim, que ela achava que seria a mentalidade que elas deveriam ter. Ela pegou ali a responsabilidade de ajudar a criar as filhas da amiga dela que tinha falecido. E a Anne, inclusive, dava muito valor aos conselhos da Lady Russell. E quando ela era ali mais nova, ela era jovem, né? Não lembro quantos anos exatamente ela tinha. Tem que fazer as contas. 19. Quando ela tinha 19 anos, ela se envolveu ali num relacionamento com um homem chamado Frederick Wentworth. Ele era recém-alistado ali na marinha, né? Mas ele estava em início de carreira na marinha. Ele não tinha títulos importantes de nobreza, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Ele tinha uma carreira promissora. E os dois estavam muito apaixonados, queriam se casar. Só que aí, daí vem o nome do livro. A Anne é persuadida a abrir mão desse relacionamento, abrir mão do Frederick pela família dela e também pelos conselhos da Lady Russell. Seja porque eles acham que ele não vai poder prover uma vida boa o suficiente, né, à altura da Anne, seja porque eles consideram que ele é um homem inferior, já que ele não tem títulos e nem fortuna. E nisso, então, os dois se separam, antes mesmo do casamento, né, eles terminam ali o noivado, cada um vai seguir sua vida, ele vai ingressar numa guerra e ela vai continuar vivendo ali pelos próximos 8 anos sem notícias dele. Depois que esses 8 anos se passaram, a gente vai chegar no momento atual da história, que é onde eles estão vivendo ali. E os Elliot, eles se veem numa situação, né, que por conta dos gastos ali do pai e da Elizabeth, que é a irmã mais velha principalmente, eles meio que faliram. Eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais condições de continuar vivendo em Kellynch Hall, que era o nome da propriedade que eles tinham ali naquela cidade, no condado de Somerset. Então eles têm duas opções. Ou eles continuam vivendo na mesma cidade, só que vivendo assim de maneira inferior, ou eles vão e se mudam para uma cidade mais barata, né? Então, tipo, vou sair da capital e ir pro interior para continuar vivendo no mesmo nível de conforto, de, assim, exuberância, só que pagando menos. E aí eles decidem se mudar de cidade para uma cidade chamada Bath. Seja lá como se pronuncia isso, Bath. Vamos falar assim, Bath. E para isso, os Elliot têm que alugar Kellynch Hall. E quem é que vão ser os inquilinos de Kellynch Hall? O Capitão Wentworth? Não. Mas a irmã dele e o cunhado dele, né, os Craft, o almirante Craft, que também era da marinha, vão e alugam Kellynch Hall. E por conta disso, eles acabam tendo ali um relacionamento, né, a Anne Elliot principalmente, e os Craft. E por, assim, várias coisas que acontecem, ela acaba se encontrando novamente com o Capitão Wentworth, que foi ali visitar a família em Kellynch Hall. Devido aos acontecimentos que acontecem, os dois eles se veem em uma situação que eles têm o mesmo ciclo social por um bom período de tempo, que consiste ali na Anne, a Mary, a irmã mais nova dela, e o marido Charles Musgrove, as irmãs do Charles, então que são a Louisa e Henrietta Musgrove, e principalmente ali o Capitão Wentworth. A princípio ela tá muito aflita ali em como vai ser a reação dele ao ouvir ela, o que ele ainda pensa dela, porque ela tem certeza que ele tá muito chateado com ela até hoje, porque ele nunca entrou em contato nesses 8 anos, e ela tem certeza que ele tem meio que vergonha, e ele pensa mal dela, porque ela foi persuadida a abrir mão de um grande amor por conta de motivos fúteis, né, como fortuna, ou então títulos, assim, e ela tem certeza que ela quebrou o coração dele, e que ele tem vergonha de
se associar de qualquer maneira com ela. Ela acha, assim, que ela meio que merece ser tratada friamente, com, assim, desinteresse da parte dele, né? A Anne, ela já tem 28 anos, ou seja, ela já é velha para se casar, entendeu? Ela já não é uma pessoa, assim, que no auge da disponibilidade casamentística que as pessoas estão atrás procurando. Ela já está velha. Só que tem um porém que eu esqueci de falar. Nesse momento, 8 anos depois das guerras, depois de tudo, o Capitão Wentworth, né, o Frederick Wentworth, agora é um homem, na verdade, muito rico, né? Um capitão, ele tem muita fortuna e a Anne, né, a família dela, meio que faliu ali. Então eles estão em posições trocadas. E como ele voltou da guerra, ele tá à procura de uma esposa para se casar e usufruir de sua fortuna. E aí nesse ciclo de amizade meio que eles criam ali, meio que fica um climão entre a Anne e o capitão. Ele é super educado com ela, mas ele também assim não trata ela diferente de ninguém. Ele, na verdade, muito pelo contrário, quase como se ele não percebesse muito que ela tava ali. Trata com indiferença o tempo todo. Trata, oi, tudo bem, né? Bom dia. Muito educado, claro. Mas ele não quer nenhum relacionamento mais profundo com ela. Isso fica bem claro. E ela fica achando que ela merece ser tratada daquela maneira. E ela começa a ver que o Capitão Wentworth começa a ter uma interação, assim, um pouco maior com a Louisa Musgrove, que era uma das irmãs do cunhado dela, né? Começa a ver que eles estão ali se aproximando e tudo mais. E eles resolvem, o grupo, em um belo dia, irem passear numa outra cidade chamada Lyme. Mas eles decidem que eles vão para uma outra cidade passar o final de semana. Então eles vão viajar em grupo, em amigos, e passar um final de semana na praia e tudo mais. E lá eles conhecem um homem chamado Benwick, que foi pra guerra, né, na marinha junto com o Wentworth. Então eles são amigos ali. E aí ele se junta ao grupo naquele final de semana. E meio que de relance ela acaba encontrando também com um homem que a princípio ela não sabe quem é, mas depois ela percebe que era o Sr. Elliot. Elliot? Sim, exatamente. Era um primo dela, que na verdade era o herdeiro da família. Já que naquela época eles não podiam deixar a herança para meninas. Tinha que ser para o homem mais próximo, né? Então, como ele não tinha tido nenhum filho, o herdeiro daquela família de Kellynch Hall e toda a fortuna e todo o nome da família Elliot seria o primo, e eu não lembro o nome dele. Enfim, gente, não lembro o nome dele, mas era alguma coisa Elliot, eles chamam de Sr. Elliot o tempo todo, que era esse primo dela. E eles meio que se esbarram ali, ele meio que demonstra o interesse, tipo, nossa, essa menina é gatinha, hein? E, enfim, no dia que eles vão voltar pra cidade deles, né, voltar de onde eles vieram, sair daquela cidade das férias ali de final de semana, a Louisa, que era a menina que tava ali se aproximando do Capitão Wentworth, ela cai de uma pedra, ela vai pular, assim, fazer graça, uma pedra na outra, e ela cai, se espatifa e bate a cabeça. E todo mundo ficou tipo, meu Deus, ela morreu. O que aconteceu? Gente, ela morreu mesmo. Gente, eles literalmente começaram a achar que a menina morreu. E foi nesse momento que eu falei, gente, que é isso, Jane Austen? Que história é essa? Eu vim aqui pra um romance água com açúcar. E a gente sabe que Jane Austen é muito mais do que um romance água com açúcar. Mas foi aí que eu comecei a perceber que o clima desse livro já era bem mais pesado do que de costume nas outras obras, né, da Jane. E aí, graças ao bom Jesus Cristo, a menina não morreu, só que ela vai precisar ficar naquela cidade de Lyme, repousando, né? O médico vai lá tratar dela, ela teve uma concussão, ela não precisa repousar, precisa ficar lá para se recuperar. E ficam com ela lá o Capitão Wentworth, o Capitão Benwick, que era o homem que eles conheceram lá nessa viagem, e a Mary Musgrove, né, que é a irmã mais nova da Anne, porque eles não tinham lugares para todos ficarem lá, e alguém deveria voltar e avisar a família de que tinha acontecido esse acidente. Então a Anne volta, e ela volta pra casa dela, né, em Bath, onde tá o pai dela e a irmã dela mais velha. E quando ela chega na casa dela, ela descobre que o Sir Elliot, ou seja, o primo dela, tá lá. Só que tem um porém. Esse primo, ele não tinha um bom relacionamento com o pai dela. Ele era o herdeiro, assim, né, por direito, mas ele não tinha um bom relacionamento muito tempo atrás. O pai dela quis casar ele com a Elizabeth,
pra, tipo, continuar o nome da família ali, né? Continuar sendo Lady Elliot, né? Nessa época era muito normal primos se casarem entre si. E eles nunca se deram bem, mas de repente ele voltou pra aquela casa e começou a ter um relacionamento super bom com o Sr. Elliot pai, né? E frequentar realmente a casa da Anne. A Anne começa a desconfiar. O que esse cara quer, né? Ele nunca se deu bem com ninguém aqui. De repente ele tá passando muito tempo aqui em casa, não tô entendendo. Será que ele quer alguma coisa? Será que não? E assim, aí vida que segue, ela meio que sem receber muitos informes ali do que tava acontecendo com os outros amigos dela que ficaram lá em Lyme. E achando que o Capitão Wentworth tava afim da Louisa e a Louisa tava afim do Capitão Wentworth, então assim que ela se recuperasse, poderia ser que eles se casassem. Então ela já tava ali meio desiludida, né? E ela acaba ali criando meio que uma amizade com o Sir Elliot, que é o primo dela. Ele sempre próximo, muito solícito a tudo que ela precisa. Ele tá com ela em todos os lugares, patati patatá, parará parari. Enfim, de repente ela recebe uma carta da Mary, a irmã dela mais nova, isso sim, meses depois, dizendo que a Louisa vai se casar com o Capitão Benwick, que era o homem que eles conheceram lá em Lyme. E ela fica, ué, tá, então a Louisa vai casar com o Benwick, então o Frederick não vai casar com ela, então ele tá solteiro. Aí reacende a chama da esperança no coração da Anne de recuperar o antigo amor do Capitão Wentworth. E aí, quando a Louisa se recupera propriamente, todos resolvem ir para essa cidade, né, sei lá, para começar os preparativos dos casamentos. As duas irmãs estão noivas, né, e começam a preparar as coisas, comprar vestido de noiva e tudo mais. E o Capitão Wentworth volta junto pra essa cidade. E aí, gente, a gente vai já se desenrolando pro final da história, que eu não vou dar mais muitos detalhes pra, né, não perder a graça completamente. Mas eu já dei um bom contexto de tudo que vai acontecer aqui. O que eu posso dizer é que o relacionamento da Anne com o Capitão Wentworth, na maior parte do livro, é meio que por olhares e por sentimentos, assim, sabe? Sensações, do que propriamente por palavras. Eles não se conversam muito, até porque as pessoas ao redor não sabem que eles se conheceram e que eles tiveram um romance 8 anos atrás. Então eles se tratam como meio que desconhecidos, depois conhecidos porque estavam ali no mesmo grupo de amigos, mas nada mais especial do que isso. A gente não sabe muito bem o que o Capitão Wentworth tá pensando até o final do livro, né? A gente segue os pensamentos da Anne o livro todo, então a gente sabe qual é a perspectiva dela em todas as coisas que vão acontecendo, as opiniões dela sobre o Capitão Wentworth e sobre o primo Elliot lá. Mas a gente só vai saber o que o Capitão Wentworth pensa sobre tudo no final, quando ele escreve uma carta revelando tudo que ele tá pensando, tudo que ele acha sobre as situações. E é uma carta, na verdade, muito emblemática, né? As pessoas dizem, citam frases dessa carta por aí. Não vou dizer a conotação da carta para não dar spoilers, mas é uma carta bem emblemática desse livro aqui. Outra coisa é que a gente vai descobrir quais são as verdadeiras intenções do primo Elliot, que tava lá passando tanto tempo na casa da Anne. Ele queria simplesmente casar com ela, ou não, ele queria outra coisa. Ele queria casar com ela porque amava ela, ou era outra coisa. Todo um rolê por trás, toda uma história que a gente vai descobrir sobre esse primo Elliot, que é bem importante também. E enfim, a gente descobre o desfecho de todo mundo, quem casa com quem não casa, quem fica solteiro, quem vai pra lá, quem vai pra cá. Como toda boa obra que tem início, meio e fim, né? Enfim, não vou falar mais nada específico sobre essa história. O que eu posso dizer é que é bem característico das obras da Jane Austen escrever sobre uma personagem principal, né? Sempre as personagens principais dela são mulheres, né? Ela coloca, inclusive, um pouco da história dela nas personagens dela, mas também retratar várias histórias de várias pessoas, de um grande círculo ali da alta sociedade que se passa em volta dessas mulheres emblemáticas da Jane Austen. E, inclusive, essa é uma das personalidades, né? Uma das protagonistas de Jane Austen que tem a personalidade mais diferente, assim. Tem outras também, tem a menina de Mansfield Park, Fanny, e tem a Emma. Enfim, todas têm uma característica marcante, mas meio que tanto a Elizabeth de Orgulho e Preconceito, tanto a Emma, ou a menina de Razão e Sensibilidade, se eu não me engano, elas são personagens fortes, né? Tipo, que tem essa cara de forte, de tipo, falar o que tá pensando e não ligar pra opinião dos outros e não sei o que. Enquanto que esse livro vai ser justamente sobre uma menina que foi muito persuadida na vida dela, né? Inclusive, a vida dela meio que mudou completamente por se deixar ser persuadida pela opinião dos outros. Mas isso não significa que ela não é uma personagem forte, ela apenas tem uma personalidade totalmente diferente e ela aprende ao longo de
todos esses 8 anos, né, a como lidar com isso, a como se impor, mesmo que mais na dela, né, porque é da personalidade dela ser mais retraída. Ela é uma personagem mais séria, porque ela é uma personagem mais velha, então ela não faz essas gracinhas que a gente vê nos outros livros da Jane Austen, não tem tanto humor, apesar de que, o clima, a fluidez é o mesmo de todas as obras, mas não tem tanto humor quanto nas outras obras. A Anne é realmente uma personagem mais centrada, mais séria, mais assim, culta, ela tem muito conhecimento, ela sabe onde ela pode se infiltrar ali nas situações, o que ela pode fazer. Ela é muito decidida quando tem que ser, mas enfim. Ela tem uma personalidade bem mais centrada. E uma outra característica dos romances aí da Jane Austen é que nunca são simplesmente romances. Então, nesse livro, por exemplo, a gente tem, né, além das críticas à alta sociedade, a essa levianidade assim, que as pessoas levam as coisas, esse fato de alta sociedade ligar muito para aparências e essa vaidade tosca que ela é voltada ali, a família dela toda pensa dessa maneira, né? Ela é a única ali que se sobressai, então ela tá presa a viver com essa família tão rasa. E outras críticas, inclusive tem uma conversa que ela tem com um homem, um personagem masculino nesse livro, e eles discutem sobre o papel da mulher e do homem referente a relacionamentos, né? Dizem que cada um meio que defende o lado do próprio sexo, né? A Anne defende que as mulheres amam, inclusive, quando não tem mais esperança de aquilo dar certo, porque elas se apaixonam mais profundamente, assim, do que os homens, né? Os homens, quando veem que não tem mais possibilidade, eles desistem mais fácil, assim, né? E o outro homem tava falando, não, na verdade não, porque se você vê, todos os poemas de amor são escritos por homens, então isso quer dizer que as mulheres mudam de ideia mais fácil, os homens são mais persistentes. E aí ela diz assim, não, todos os homens escreveram os poemas de amor porque só os homens têm direito à educação superior. As mulheres não têm, então elas não têm como expressar esses sentimentos aí, né? Os homens têm um privilégio maior do que as mulheres, então eles sabem como se expressar, como publicar livros, e as mulheres não, no geral. Então tem toda essa crítica social desde lá 1800 e bolinha. Por isso, né, muita gente já considerava a Jane Austen assim, um exemplo muito à frente do seu tempo, porque ela já faz essas críticas ali essa diferença, né, de tratamento que tinha entre os homens e as mulheres. Enfim, eu posso dizer que eu acho Jane Austen genial, porque ela escreve histórias que você fica interessado em saber, com todas essas críticas importantes à sociedade e com personalidades fortes, bem escritas, bem determinadas, né? Não são pessoas muito rasas, né? Aliás, algumas são mais de propósito, mas as personagens principais têm muita profundidade, não são aquelas personagens superficiais. Então é por isso que a gente pode dizer que os romances da Jane Austen, na verdade, não são nada clichês, né? O que é clichê são essas historinhas que ficam pegando as ideias originais da Jane Austen e transformando em coisas rasas, chicletes, bobinhas assim. Mas outra coisa que eu posso dizer é que em todas as minhas experiências lendo Jane Austen, teve em algum momento que eu não pensei em abandonar, isso não, mas tive uma recaída de ritmo, assim, né? Eu começo a história muito bem, aí ali numa segunda parte eu já fico tipo, ai gente, por que ela tá falando sobre coisa X que não tem nada a ver com a história principal? E aí dá uma caída de ritmo, assim, e depois, disparado, eu leio o resto muito rápido. Então eu percebi que eu acho que tipo assim, começa bem, aí dá uma caída e depois melhora, assim, de uma vez, assim. Mas enfim, gente, eu acho que ela é uma autora indispensável da literatura inglesa. Eu acho que se você é um leitor de clássicos, você precisa ler Jane Austen e tomar suas próprias conclusões sobre as obras dela, porque ela realmente tem muito impacto até hoje. E, enfim, o que eu ia falar? Eu ia falar sobre o filme lançado pela Netflix, que é uma adaptação boa de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Mas, gente, pessoal, não dá. Ela transformou a Anne, que era, tipo assim, todas as características marcantes da Anne, eles quiseram transformar em uma Elizabeth, né, Bennet, de Orgulho e Preconceito
só que mal feita ainda, sabe? Gente, uma menina bobinha que cai, tropeça, desenha bigode na cara, tipo assim, nada a ver com a personalidade da Anne. E a história segue um caminho meio nada a ver, de algumas coisas assim. Eu confesso que eu já fui assistir sabendo que todo mundo tava falando mal desse filme, então eu ainda não achei tão terrível quanto eu tava esperando, mas mesmo assim não faz jus nenhum à obra original. Então eu recomendo que você nem assista. No meio do filme eu tava morrendo de sono, tive que colocar o filme em 1.5 para terminar, senão eu não ia conseguir terminar. E é isso. Mas por fim, gente, acredito que seja isso. Eu recomendo que você leia. Persuasão é um dos livros, uma das obras mais curtinhas dela, mais, assim, fluidas de ler. O saldo final foi muito bom pra mim. Eu sou muito fã da Jane Austen, sim. Eu recomendo super que você leia, que você descubra quais são suas opiniões sobre as personagens emblemáticas de Jane Austen, principalmente sobre a Anne nesse livro aqui. E me diga o que você acha, o que você achou. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela sua amiga que gosta de Jane Austen ou que tá doida pra ler Jane Austen, mas nunca leu. E, enfim, até o próximo vídeo. Fiquem aí porque ainda teremos várias resenhas de literatura inglesa nesse mês, vários vídeos super legais e diferentes, com mais participações especiais que vocês não perdem por esperar. E é isso. Tchau!